Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma noite aqui, nós reunidos juntos para adorar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Quero pedir para você nesse momento fechar seus olhos, vamos entregar ao Senhor este momento, né, de oração, de entrega realmente. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te adorar, para bendizer Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus, poderoso, santo, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Pai. Receba, Senhor, nossa adoração nesta noite. Fala conosco, Senhor, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo, Pai. Toca, Senhor, em cada vida que está assistindo agora esse vídeo, que nós possamos sentir a Tua presença, Deus. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, abra seu coração, porque o Senhor é aquele que nos renova, que nos dá vida ao nosso coração. Aos corações, o Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama o amor e graça e nos convida à sua mesa. Jesus pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Jesus pode devolver a vida aos corações. Sentado, Pai, no trono altíssimo, no santíssimo lugar, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Ao que está sentado no trono,
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez gravando aqui. Eu quero crer, em nome de Jesus, que essa seja a nossa última gravação, assim eu espero. A Prefeitura de Suzano liberou as igrejas para fazerem os cultos presenciais a partir da semana que vem. Durante a semana eu vou estar então orientando os irmãos nesse sentido de como vai ser o nosso culto. Não vai ser daquele formato normal, né? Nós vamos precisar fazer 2 cultos por conta das exigências da prefeitura, mas durante a semana eu vou então comunicando aos irmãos, ok? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, por esse momento tão precioso em que nos reunimos como tua igreja para compartilhar da tua palavra. Senhor Jesus, assim como o Senhor afirmou diante do inimigo das nossas almas, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Seja, Senhor, então, a tua palavra a nos alimentar neste momento. Abre o nosso coração, Senhor, que o nosso entendimento seja capaz de compreender as tuas verdades, que o teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus, nesse momento, e nos dê a sabedoria necessária para compreendermos todo o poder da tua palavra, Senhor, toda a orientação que ela nos traz. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Eu quero falar hoje sobre algumas verdades que a palavra de Deus ela nos mostra, né? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria falar sobre algumas verdades que nós encontramos em Jesus, que muitas vezes nós não nos atemos a ela no nosso dia a dia, né? Nós não percebemos todo o poder dessas verdades, e são verdades que podem mudar a sua vida. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas verdades hoje. São verdades que talvez você já conheça, mas no dia a dia talvez não as pratique, não tenha recebido essas palavras como algo que pode realmente mudar a sua vida. O ser humano, ele sempre teve problemas com as doenças, desde que Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo, lá no Éden. Desde o momento em que ele permitiu isso, veio então, juntamente com o pecado, todo um pacote. Veio a mentira, a inveja, veio o ódio, as preocupações da vida que ele não tinha e a partir dali ele passou a ter, as doenças que finalmente levam o ser humano à morte. Nós fomos criados originalmente para sermos eternos, né? Mas por conta do pecado de Adão ali, nós passamos então a morrer. Mas Jesus veio e restaurou tudo isso, e hoje nós somos eternos em Cristo Jesus.
Veio junto então com o pecado permitido por Adão que entrasse no mundo, uma infinidade de dores e problemas dos mais diversos. Logo em seguida nós vemos Adão tendo problema com seus 2 filhos, eles não se dão e um acaba por matar o outro, ali já começa todos os problemas, né? O ser humano, ao longo da sua história, ele foi descobrindo remédios para algumas doenças, mas para outras ele não conseguiu ainda descobrir os remédios. No momento, nós estamos passando por dias difíceis, onde cientistas renomados de todo o mundo, usando todos os recursos tecnológicos que nós possuímos, estão tentando e correndo para encontrar uma solução para esta doença, esta enfermidade, esta praga que tem assolado o mundo e ceifado milhares de vidas todos os dias. Isso também é decorrência do pecado original que entrou ali no mundo, permitido por Adão. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito de tudo isso? O que nos importa é quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos fala de toda essa situação, ela nos fala de todos esses problemas, ela nos fala de todas essas dificuldades, mas ela também nos aponta para a solução de todas elas. Isso é o mais importante para nós. Sabemos de tudo isso, mas nós precisamos saber também que a palavra de Deus, ela nos mostra a solução para essas dificuldades. O que a Bíblia nos diz a respeito de todos os problemas que nós enfrentamos e que vamos ter que enfrentar? Ora, Jesus, quando andou neste mundo, ele nos afirmou em João, no capítulo 16, versículo 33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele faz um alerta que teríamos aflições, e temos aflições causadas por todo tipo de problemas em todas as áreas da nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, problemas, muitas vezes situações desesperadoras. Ele disse que seria assim, mas ele inicia essa fala dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele não apenas aponta as nossas dificuldades futuras, mas ele também nos está nos apontando a forma de nós termos paz, mesmo estando enfrentando essas dificuldades. Como ter paz em meio a tanta tribulação? A pergunta é: como ter paz em meio às tribulações? Como ter paz quando nós estamos enfrentando problemas tão difíceis da vida? Como entender e viver essa afirmação de Jesus? Nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como então entender para podermos viver dessa forma, quando ele afirma que nele nós teríamos paz, independente da situação em que estivéssemos vivendo? Como ter paz nesses dias tão sombrios em que o mundo está passando, em que as pessoas precisam estar reclusas nas suas casas, e quando saem, muitas vezes saem com medo de trazer para casa esta peste, voltar para casa contaminados e acabar por contaminar os seus. Nós precisamos saber que o mundo sempre teve as suas dificuldades, mas nós precisamos saber, além disso, que Deus nunca desamparou a sua igreja, Deus nunca desamparou o seu povo. Saber sobre essa afirmação, sem, no entanto, entender como vivê-la no dia a dia, como eu pratico isso no dia a dia, como que eu posso descansar nessa afirmação no dia a dia? Se eu não saber isso, de nada adianta eu saber que em Jesus eu vou ter paz, mas eu não sei como viver isso no dia a dia. Por isso, eu quero hoje compartilhar com você
algumas verdades preciosas para esses dias tão sombrios e para todos os dias que forem sombrios na sua vida, para todas as vezes que você tiver que enfrentar algumas dificuldades, e para que você possa encontrar a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele afirmou, em mim vocês terão paz. Verdades que eu creio irão mudar a sua vida se você vivê-las, se você tomar essas verdades como algo realmente precioso para a tua vida, se você procurar praticá-las todos os dias. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque não sou eu que estou afirmando, mas é a palavra de Deus que afirma: você vai ter paz, você vai vencer as dificuldades, sejam elas quais forem e em que áreas forem. Como eu disse, mas só saber dessas verdades sem praticá-las não vai mudar nada, se você não tomar a firme decisão de colocá-las em prática na sua vida. A paz de Jesus, quando ela encontra um lugar no nosso coração, ela tira todo o medo, ela tira toda a preocupação, ela remove toda e qualquer aflição, mas ela precisa encontrar o lugar do nosso coração, porque muitas vezes nós enchemos o nosso coração de tantas coisas que não há lugar para a paz de Cristo. Mesmo envoltos por todos os lados, mesmo envoltos por todas as dificuldades, em Jesus nós sempre vamos poder dizer: está tudo bem, a paz de Jesus está comigo. Você vai olhar para as dificuldades, vai olhar para os problemas, as pessoas vão dizer: puxa, que problemão que você está enfrentando. Ou você vai poder dizer: não, está tudo bem, a paz de Jesus está comigo. Há um texto bíblico muito interessante que eu gostaria que você olhasse para ele com carinho nesta noite. Segundo Reis, capítulo 4, no versículo 26, o texto diz assim: corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Quando nós olhamos esse texto todo, essa mulher, ela era estéril, mas no encontro com o profeta Eliseu, ele disse que ela queria um filho, e ela realmente o teve. Mas quando esse filho ele estava já grandinho, ele morreu, teve uma dor de cabeça repentina e acabou morrendo. A mulher então pega o seu filho, coloca lá na cama, tranca o quarto com o filho morto e corre ao encontro de Eliseu. Ora, como é que ela podia dizer então: está tudo bem? Ela sabia muito bem que a criança estava morta, trancada lá no seu quarto. Ela sabia que o filho havia morrido. E como ela diz: está tudo bem? Como é que ela pode fazer essa afirmação? Porque na nossa mente não está nada bem. O filho morreu, como é que pode estar bem? Mas essa mulher, ela podia afirmar isso porque ela tinha fé e ela cria que Deus ia realmente ressuscitar o seu filho. Ela não vivia nas dúvidas, então ela pode afirmar: não, está tudo bem, porque no seu coração a paz de Deus lhe dava tanta certeza de que ele iria ressuscitar o seu filho. Então ela podia afirmar: está tudo bem. É essa fé que nós devemos desenvolver no nosso coração, esta fé que Jesus nos chamou para nós vivermos dia a dia. Se nós queremos ter paz em meio às aflições do mundo, se nós queremos ter paz diante de tantas dificuldades, é esta postura de fé diante da vida que nós podemos viver, e é esta postura com esta fé que muda o quadro, que transforma a situação. Quando nós podemos afirmar, baseados no poder de Jesus, na palavra de Deus: está tudo bem, porque nós cremos verdadeiramente que Deus tem a solução. Nós precisamos fortalecer-nos no Senhor,
Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, sabendo que Jesus nos afirmou que no mundo nós teríamos aflições. As pessoas vivem muitas vezes de uma maneira errônea, achando que por estarem na igreja, por serem cristãos, por serem fiéis, não vão passar por dificuldades. Lembre-se que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos afirmou que se permanecêssemos firmes nele, Ele nos socorreria em tempo oportuno. Irmãos, nós não podemos esperar adoecer, nós não podemos esperar que aconteça algum desastre na nossa vida para depois então sairmos correndo para buscar a solução em Deus com uma fé que nós não temos, com uma fé que nós não cultivamos. Nós não podemos esperar a situação piorar, a situação ficar difícil, para só então tentar de alguma forma fortalecer a nossa fé. Isso nós precisamos cultivar dia após dia. A Bíblia, ela nos exorta a estarmos preparados. Vários textos bíblicos vão estar: estejam vigilantes, perseverem, não durmam. Ela está dizendo que isso é uma forma de vivermos, não é esperar o inimigo chegar na nossa vida para então corrermos para o Senhor. Nós temos que estar com o Senhor para enfrentá-lo quando ele vier. Para ter a fé que essa mulher teve, é necessário conhecer o Deus que ela conhecia, da forma como ela conhecia, para poder termos essa firmeza de dizer, mesmo diante da mais dura realidade da vida: está tudo bem, meu Deus está no controle, eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele está agindo na minha vida. É preciso ter proximidade para estar constantemente renovando as nossas forças nele, buscando nele, nos alimentando nele e nas suas palavras de verdade. Muitos são atacados por todo tipo de problemas e só então descobrem o quanto estavam longe do Senhor, o quanto estavam afastados dessa verdade que Deus tem nos ensinado dia a dia. Meus irmãos, eu quero que nessa noite trazer para vocês 3 verdades a respeito do nosso Deus. Eu sei que você sabe dessas verdades, mas talvez você não tenha prestado atenção em tudo o que elas significam para o seu dia a dia. Verdades que fazem toda a diferença no momento em que você precisar de Deus. Muitos falham, muitos ficam desesperados quando estão passando por lutas. Guarde estas 3 verdades, elas serão a base da sua fé e elas terão o poder de mudar a sua vida completamente. Creia nisso, em nome de Jesus. Olhe para essas 3 verdades e guarde-as como um tesouro precioso vindo da parte de Deus para transformar a sua vida. Ela será o teu socorro nos dias difíceis. Ela fará com que você tenha uma fé inabalável, mesmo diante da mais difícil dificuldade ou do mais difícil problema. Ela será a tua base. Você poderá apoiar-se nelas. Essas verdades será o que vai dar direção à tua vida. Você agirá, viverá, tomará decisões baseadas nessas 3 verdades. Muitos falham por falta de conhecimento das Escrituras. Essas Escrituras que nos revelam as grandezas do nosso Deus. E aí, quando precisam desesperadamente, não é Deus que falha, porque Ele nunca falha. Quando precisam desesperadamente, Deus não falha. Quando não conseguem, Deus não falhou, pois Ele nunca falha. O que faz com que as pessoas falhem, o que faz com que as pessoas não sejam curadas ou não sejam ajudadas nas suas dificuldades, é a falta de conhecimento a respeito de Deus,
por isso a sua fé é fraca. A sua fé determina o poder, o tamanho, a autoridade, a majestade do seu Deus. Se ele não tem essa compreensão, a sua fé é fraca, ela não produz nenhum poder. Se você entregou a sua vida a Jesus, então você precisa saber essas verdades sobre o Deus que te salvou. Se Ele te salvou, por que então te deixaria sofrer nesse mundo sem fazer nada? Porque Deus não ajuda. Ora, se Ele nos salvou, se Ele nos tirou lá da escravidão do pecado, se Jesus deu a sua vida preciosa lá na cruz do Calvário para nos salvar, por que Ele permitiria então que sofrêssemos sem que Ele fizesse nada, ficasse apenas como um observador? Não faz sentido. Se Ele é Pai, não faz sentido. Se Ele é o nosso Deus, não faz sentido pensarmos que Deus não está fazendo nada para nos ajudar. Ele não falha. A falha está em quem não o conhece e por não o conhecer então sofrem. Então, o que devemos saber? E como devemos buscar a cura e o socorro de Deus? De que forma nós devemos agir? Como eu disse no início, há 3 verdades que nos foi revelada no Evangelho de Marcos, que nós precisamos olhar para elas e analisá-las, e você precisa saber com toda a profundidade o significado dessas verdades. 3 verdades que são preciosíssimas, que muitos não sabem, justamente porque não leem as Escrituras e às vezes nem meditam naquilo que estão lendo, não param para absorver aquilo que estão lendo, leem de uma forma muito supérflua, de uma forma muito rasa, muito corrida, sem dar a devida atenção àquilo que estão lendo, então não absorvem as verdades que estão lendo. E a primeira verdade preciosa que eu quero compartilhar com você nesta noite, ela nos fala sobre o poder do nosso Deus. Ela nos faz uma afirmação poderosa quando ela diz: Deus pode. Deus pode. Meu irmão, minha irmã, você pode repetir comigo aí na tua casa? Deus pode. Absorva isso. Deus pode. Porque é a palavra do Senhor que afirma que Deus pode. Não somos nós que estamos dizendo Deus pode, é Ele mesmo, é a sua palavra que está nos afirmando que Ele pode. Independente do que seja o seu problema, o que deve permear, o que deve encher a sua mente o tempo todo é essa verdade: Deus pode. Você pode estar enfrentando inúmeras situações de perigo, você pode estar passando por inúmeras dificuldades, você pode estar enfrentando enfermidades. O que vai fazer com que você obtenha a vitória é viver com essa afirmação firmada na tua mente, gravada na tua mente: Deus pode. Ele pode além daquilo que nós imaginamos. Ele pode além daquilo que sabemos, Ele pode além daquilo que esperamos, Ele pode muito mais além do que nós podemos compreender. Ele pode tudo o que você possa imaginar. Para Deus não há nada que Ele não possa. Ele é soberano em poder todas as coisas. Acompanhe comigo o texto de Marcos, no capítulo 9, versículo de número 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus simplesmente repetiu as 2 palavras que o homem clamou, suplicando a ele: se podes, ajuda-nos. Se podes, tudo é possível ao que crê.
A questão é que quando nós enfrentamos as doenças, as dificuldades, os problemas, não é se Deus pode, porque Ele pode, mas se nós podemos crer e se sabemos que realmente Ele pode. O primeiro problema que nós temos que enfrentar quando nós ficamos doentes ou quando nós estamos diante de uma dificuldade, o primeiro problema que nós temos que enfrentar não é o problema, não é a doença, não é a dificuldade, é a dúvida na nossa mente quanto ao poder de Deus. A nossa luta muitas vezes não é contra o problema, nem contra a dificuldade, é contra a nossa incredulidade, que não é suficiente para entender que Deus pode, que Deus é maior do que essa nossa dificuldade. Às vezes as pessoas creem mais no seu médico do que no seu Deus. Ela é mais impactada pelo diagnóstico do médico do que pela palavra do seu Deus. Pare e pense se alguma vez você não questionou Deus e deu ouvidos ao que o teu médico disse. Lembre-se de algum momento em que você foi ao médico e voltou para casa cabisbaixo por alguma coisa que ele falou. Bom, naquele momento você descartou a palavra do seu Deus e colocou o teu médico em primeiro lugar. Em muitos casos, o médico passa a ser o Deus da pessoa. Ela vive por aquilo que o médico afirmou e não por aquilo que Deus afirmou sobre a tua vida, que Ele já te curou e que levou sobre Ele as tuas enfermidades. Nós damos mais ouvido ao diagnóstico, ao resultado do exame que nós fizemos. Da mesma forma, assim como o banco passa a ser o Deus do endividado. Se o banco pudesse me financiar, se o banco me emprestasse o dinheiro. Em quantas coisas e pessoas nós colocamos a nossa esperança e nos esquecemos que Deus pode? Ao olhar uma bactéria através do microscópio, nós temos uma noção do seu tamanho, mas em muitos casos, principalmente nos dias de hoje, parece que o vírus é mais poderoso do que o nosso Deus. Só mesmo para quem não crê que foi Deus que o criou também. Só mesmo para aquele que não conhece o poder da palavra de Deus para entender que Deus pode muito mais do que qualquer coisa que já tenha sido criada neste mundo. Irmãos, raramente Jesus interrompia alguém enquanto ele ainda estivesse falando. Mas nesse texto que nós lemos, porém, ele parecia irado. É claro que Jesus não se irava, é somente uma figura de linguagem para que você entenda, né, a indignação que ele sentiu quando o homem questiona, dizendo: o Senhor pode? Ele fica indignado e irado nessa figura de linguagem quando ele ouviu o pai da criança dizer: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele fica indignado e Jesus reagiu: por que perguntas se podes? Ele fica admirado pelo fato do homem não saber que ele podia todas as coisas. Ele fica indignado pela sua ignorância quanto ao poder que lhe foi dado a Jesus. Ele disse todo poder, lembre-se, irmãos, ele disse todo poder. Repita aí comigo: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Ele pode todas as coisas. E quantas vezes nós cometemos o mesmo erro desse homem, talvez não questionamos: Deus, será que o Senhor pode fazer isso? Jesus, será que o Senhor pode me ajudar? Ora, ele ficaria indignado da mesma forma: você não me conhece? Você não me conhece? Eu sou aquele que te salvou, que te tirou das garras do diabo, da fila do inferno. Eu dei a minha vida por tua causa e você vem me perguntar se eu posso? Eu venci o inferno, eu venci as hostes satânicas, eu desfiz todo o mal, eu venci a morte e você vem me perguntar se eu posso? Eu ressuscitei Lázaro depois de 4 dias que ele estava morto e você vem me perguntar. Você questiona, você duvida do meu poder? Todas as coisas são possíveis ao que crê.
Então, a questão não é se Jesus pode, mas se nós estamos sabendo como crer que Ele pode. Portanto, meus irmãos, a primeira ação nossa, diante das enfermidades, diante dos problemas, diante das aflições da vida, seja elas quais forem, do tamanho que for, da quantidade que for, nós precisamos afirmar com toda a fé: o meu Senhor pode. Nós temos que afirmar com toda a fé: Senhor, tu podes. Eu sei que tu podes. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 9, o texto nos fala sobre um paralítico que foi levado pelos seus amigos na presença de Jesus. Eles descem o homem lá pelo teto e Jesus fica olhando aquela cena. E então eles dizem e pedem a Jesus que cure o paralítico. Jesus olha para aquele homem e, em primeiro lugar, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus olha para os fariseus que estavam ali naquele momento e pergunta: o que era mais fácil de fazer? Ele sabia que eles estavam contestando pelo fato dele ter dito para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, porque eles sabiam que perdoar pecados só Deus, e Jesus estava dizendo: perdoados estão os teus pecados. E Jesus pergunta então aos fariseus o que era mais fácil fazer: perdoar os pecados ou dizer àquele homem paralítico: levanta e anda. Ele não pergunta para os fariseus o que era mais difícil, mas ele pergunta o que era mais fácil. Para Jesus não tem nenhuma dificuldade em curar um paralítico ou perdoar os seus pecados. Para os fariseus, sim, as duas coisas eram muito difíceis e para eles eram completamente impossíveis. Mas para Jesus não. Deus pode. É essa verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Deus pode. Então guarde essa verdade, afirme para você mesmo todos os dias, afirme para você mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas: Deus pode. A segunda verdade preciosíssima que você precisa saber e que nós só podemos encontrá-las nas Escrituras, por isso eu falo insistentemente da importância de nós conhecermos a Bíblia, tomarmos ciência da Palavra de Deus. Muitos sofrem desnecessariamente por não conhecer essas verdades. Novamente, nós encontramos no Evangelho de Marcos a segunda verdade. A segunda verdade é: Deus quer. Você pode repetir comigo aí, meu amado, mas repita com muita fé: Deus quer. Um dos nossos grandes problemas é esse. Muitas vezes nós falamos sobre o poder de Deus, até cremos que Ele é poderoso, mas parece que nós não temos muita certeza se Deus quer nos ajudar. Quando é particular conosco, parece que nós não temos toda essa certeza de que Ele quer nos ajudar. Sim, nós dizemos, Ele realmente pode, mas como saber se Deus quer? Nós não conhecemos as vontades de Deus. Você pode pensar: talvez Ele não queira me curar, talvez é para eu ter essa enfermidade mesmo, talvez Ele queira que eu passe por essa dificuldade. O diabo põe na sua mente que Deus não se importa com os seus problemas, que Deus não está olhando para você e para as suas dificuldades. Mas veja esse texto comigo, em Marcos capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Por maior que seja o poder de Deus, irmãos, se Ele não quiser te curar, seu poder não vai te valer de absolutamente nada.
E o primeiro problema que temos que resolver com nós mesmos é saber que Deus pode. E o segundo que nós precisamos resolver com nós mesmos é que Deus quer. Não existe doença mais impura do que a lepra. E ela é tão impura que a lei estabelecia que qualquer um que tocasse um leproso também ficava contaminado e impuro, e era excluído da convivência. Ele passava a viver num isolamento social, como nós estamos vivendo, para não contaminar as outras pessoas ou não sermos contaminados. No entanto, Jesus tocou no leproso e disse-lhe: eu quero. Aleluia! Que maravilha saber que Deus quer. Ele pode e Ele quer. Duas verdades fundamentais para a nossa vida espiritual. Deus pode e Ele quer. Deus pode todas as coisas e Ele quer fazê-las na minha vida. É o desejo de Deus. Irmão, foi Deus que te procurou, não foi você que procurou Deus. Deus te procurou primeiro. Deus te ama, não foi você que amou a Deus, mas a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Todas as ações para o nosso bem-estar, para a nossa cura, para a nossa vida espiritual sempre partiram em primeiro lugar de Deus. Não foi iniciativa nossa, mas sempre foi iniciativa de Deus, sempre é a iniciativa de Deus. Deus pode, Deus quer. Além de dizer quero, Jesus, ele além de dizer quero e ter curado o leproso, ele ainda tocou nele. E quando ele toca nele, todos ali passaram a crer a partir daquele momento, porque viram que Jesus tinha tocado no leproso. E se ele tinha tocado no leproso é porque ele não estava mais leproso, sinal de que ele estava completamente curado. Se ele quis curar o leproso, com mais razão ainda, irá querer te curar, meu amado. Deus quer, independente da tua situação, Deus quer. A nossa fé deve ser fortalecida todos os dias nessas verdades. Nós devemos nos apoiar nela nos dias das adversidades, quando estivermos cansados dos problemas, enfrentando as lutas da vida. Ela deve ser o nosso alimento. Deus pode, Deus quer. Nós devemos proclamar com ousadia todos os dias, porque Jesus veio para nos revelar isso, e nós devemos proclamar isso nas manhãs, todos os dias, todos os momentos. O meu Deus pode, o meu Deus quer. Deixe o seu coração se encher dessa verdade, ser tomado por essa verdade. Substitua o medo, substitua as aflições, substitua as ansiedades, substitua os enganos do diabo, as mentiras de Satanás, com essas duas verdades: o meu Deus pode e o meu Deus quer. Então, firmado nessas duas verdades, podemos partir para a terceira verdade preciosíssima que pode mudar a sua vida. Deus é um Deus de ação. A Bíblia nos mostra um Deus de ação. Então nós precisamos crer, em terceiro lugar, que Deus faz. Ele faz todas as coisas, tudo parte dele. É uma ação divina. O sol nasce pela manhã porque Deus faz com que ele nasça. Deus te dá o sopro de vida todas as manhãs porque Ele faz com que você viva todas as manhãs. Você pode repetir comigo aí, meu amado? Deus faz. A Bíblia nos apresenta um Deus ativo, não como as imagens que as pessoas adoram, imóveis num canto, mas nos mostra Deus trabalhando o tempo todo. Quando questionaram Jesus porque ele estava fazendo alguma coisa no sábado, ele diz: o meu Pai trabalha até agora. É um Deus ativo que está fazendo. Deus faz, Deus continua fazendo. A terra só existe, a terra só se sustenta porque Deus faz. Será que há algo mais para Deus fazer? Será que há algo que Deus não tenha feito ainda? No Evangelho de Marcos, no capítulo 11,
versículo 23, a Bíblia nos diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Como é que a fé age, irmãos? A fé que crê que Deus pode, a fé que crê que Deus quer, a fé que crê que Deus já fez. Se crermos que recebemos, certamente então o receberemos. Se Deus nos der a sua palavra, podemos orar então agradecendo, dizendo: Deus já me curou, Deus já resolveu, Deus já me deu. Muitos crentes apenas oram e esperam ser curados, não vivem já a realidade da cura, eles ficam aguardando Deus fazer alguma coisa que na verdade Ele já fez. A esperança na palavra de Deus, ela vê os fatos no futuro como já concretizados e já realizados. Ora, nós olhamos para o futuro e ficamos aguardando. Já a fé, essa fé preciosa, ela considera os fatos como no passado, já é algo que é concreto, já foi feito. Não que Deus vá fazer, mas Ele já fez. Se realmente crermos, não vamos esperar 20 anos, nem 100 anos para que aconteça, mas nós vivemos já essa realidade como algo concretizado por Deus. Nós nos levantamos imediatamente, então dizemos: graças a Deus Ele me curou, graças a Deus eu estou bem, graças a Deus eu já recebi a minha vitória, graças a Deus eu estou limpo, graças a Deus eu tenho paz no meu coração. É algo que já vivemos no presente, nós não ficamos esperando que aconteça, porque já aconteceu. Essa fé que devemos procurar, e a encontraremos na palavra de Deus, nas afirmações de Deus, uma fé verdadeira pela qual nós podemos proclamar: Deus pode, Deus quer, Deus já fez. Irmãos, um crente que crê no Senhor, ele não pode viver pensando que ele deseja ser salvo, ou que ele vai ser salvo, ou que ele tem certeza de que será salvo. Todas essas afirmações, elas são no futuro. Ele precisa viver com a certeza e a fé de que ele já é salvo em Cristo Jesus. Isso já se concretizou, e com essa fé na salvação que nós já possuímos, nós temos todas as coisas de Deus já no presente momento. Passamos a viver então esse presente momento como algo que já está concretizado na nossa vida. Isso então em todas as áreas: a paz, a cura, a prosperidade, a felicidade, a alegria. Isso já é algo concreto na minha vida. A fé verdadeira não diz: creio que serei curado. Quem crê em Deus, ora, agradece a Deus e diz: eu te agradeço porque eu já fui curado. Meus irmãos, guarde essas 3 verdades preciosíssimas. Repita aí comigo. Eu queria que você repetisse com toda a fé comigo: Deus pode, Deus quer, Deus faz. Amém? Quando a sua fé atingir o 3º estágio, sua doença, seus problemas já foram embora. Agora o que opera na tua vida é a ação divina. Deus nos chamou para viver essas verdades sobre Ele. Deus não nos chamou para vivermos nas incertezas plantadas na nossa mente pelo inimigo das nossas almas, mas a verdade que nos foi revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele veio ao mundo para nos libertar das limitações humanas sobre situações que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. É sobre essas 3 verdades
que a nossa fé precisa estar solidificada é sobre essas 3 verdades que a nossa vida deve estar direcionada. Em nome de Jesus, meu amado, não esqueça disso. Guarde estas 3 verdades, viva estas 3 verdades. Não importa a situação que você esteja passando, guarde-as como algo precioso, viva todos os dias, ainda que você não esteja enfrentando nenhuma dificuldade no momento, mas conserve com você. Deus pode, Deus quer, Deus faz, porque Ele é Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Dá-nos uma semana, meu Deus, de vitória na tua presença. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a prepararmos todas as coisas para que no próximo domingo possamos estar aqui reunidos, te adorando e te exaltando, ó Deus. Cobre o teu povo com o teu poder, guarda, Senhor, dessa peste, meu Pai, que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua família, a tua igreja, ó Deus, esteja sobre o teu povo, guardando, protegendo deste mal, desta praga, desta peste, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Evoque sobre o teu povo a tua palavra que está em Números, capítulo 6, versículo 24, onde Moisés abençoou o povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que excede todas as coisas, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida agora e sempre. Se você assim crer, diga amém, Jesus. Deus te abençoe.